O cão de caça da família Baskerville. Eu fui severamente injustiçado por minha família, acusado de um crime que eu não cometi. Eles me levaram à sentença final sem ao menos me ouvir. Fui marcado como traidor e executado, mas agora eu voltei a 40 anos no passado e terei minha vingança contra aqueles que me injustiçaram. E aí, seus malandrinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuação de uma obra que a gente já tem aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando. Então, se puderem, deixa aquele comentário. Eu vejo que tem gente aí comentando, eu agradeço demais. Isso ajuda bastante, dá até uma motivação a mais pra gente com esse conteúdo. Então, muito obrigado pelo apoio e bora pro vídeo. E no episódio passado, o Barrymore tinha ido chamar o Prota dizendo que o queria ver ele. Então vemos um castelo e uma carruagem chegando. E essa é a casa Baskerville. Mas esse estandarte é de outro clã. Então alguém diz para o Hugo: Nossa, mas já faz tempo, hein? Vejo que o Sir Hugo ainda continua o mesmo de sempre. E nos é apresentado. Encarregado do líder do clã Morg, Adolfo Morg. Espero que o evento anual deste ano acabe sem muitos problemas. Então Hugo diz: Bom, o treinamento em conjunto acabou sem que muita coisa acontecesse, não foi? Então, o Adolf diz: Ano passado não houve alguns gravemente feridos de ambos os clãs? Se isso não é um problema, então o que seria? Então Hugo salta veias na sua testa de nervoso e diz: Chamaram um mero arranhão de ferida grave. Parece que as crianças do clã Morg são bem dramáticas, hein? Então o Adolf fica possesso de raiva e diz: Bem, isso pode ser porque nós do clã Morg somos prestigiosos e elegantes. Então os dois indivíduos começam a emanar uma aura intensa um sobre o outro. E nos é explicado: o prestigioso clã mágico, o clã Morg, e o clã espadachim Sangue de Ferro, o clã Baskerville. Os dois clãs nem sempre tiveram atritos um com o outro. Magia e espada são existências complementares, ou seja, um depende do outro. As palavras do imperador há 2 gerações atrás. Com estas palavras, o clã Baskerville e Morg começaram um processo de treinamento em conjunto. Apenas as crianças entre 8 e 15 anos participavam. O evento anual dos clãs sempre começaram em um bom clima. Mas, em algum momento, um conflito emergiu. No território entre os clãs, um conflito de quem era o dono da mina de rubi se instaurou, e com isso, o relacionamento entre os líderes dos dois clãs foi distorcido. Mas, por causa das ordens do imperador, o treinamento em conjunto continua. Portanto, alguém que não era o líder do clã Morg, seu irmão mais novo, Adolf, começou a visitar o clã Baskerville como seu encarregado. Então Adolf diz: Ah, é mesmo? Eu ouvi que alguém bem talentoso apareceu entre os Baskerville dessa vez. Um gênio que só aparece a cada 100 anos, vindo do clã Baskerville. É uma grande sorte para o Império. Então Hugo fala: Então, sobre isso, não é algo que você precisa elogiar tão grandemente assim. Aí Adolf fala: Hã? Em pensar que esse desgraçado astuto iria realmente reagir aos elogios ao seu filho, que é incomum, porque geralmente o Hugo ele é bem sério, sabe? Ele não demonstra emoções assim com os familiares nem nada. Tanto que a maioria dessas crianças é tudo filho dele. Então, tipo assim, sabe? Ele é muito rígido. Até tem algumas falas que são traduzidas como ele chamando o Prota de filho, que no caso tá traduzido errado, ou o Prota chamando ele de pai, que às vezes eu vou ler sem querer errado, porque ele não fala isso. Geralmente o Prota chama ele de patriarca e o Hugo chama ele de vicar. Então vamos voltar onde estamos. Adolf fala: Acho que podemos chamar isso de sorte dupla. Um gênio também apareceu em nosso clã Morg. Camus, entre e venha dar os seus cumprimentos. Então vemos alguém chegando. É uma garota. Então o Hugo fica observando. Então Adolf diz: A filha da minha irmã mais velha, a líder do clã Raspan. O nome dela é Camus, de Aquário. Não, né, gente? Eu acho que eu tô na obra errada, desculpa. Aqui a gente não tá em Cavaleiros do Zodíaco. Enfim, criança, você não deveria cumprimentar o líder do clã, mas ela fica resoluta e diz: Senhor,
você é o ladrão que roubou a nossa mina de rubi, certo? Por favor, nos devolva. Aquela mina é nossa. Então Hugo fica só observando e diz: ladrão? Então Adolf diz: sua pirralha, o que você está fazendo? Falando isso do nada? Então ela diz: mas isso é o que você disse, tio. Você disse que o patético barbudo roubou nossa mina. E o Adolf diz: hã? Quando foi que eu disse isso? Ela falou: na carruagem, antes de virmos pra cá. Acho que tem 1 hora e 42 minutos. Então o Hugo começa a ficar nervoso e diz: um patético barbudo? Então Adolfo fala: parece que houve algum tipo de mal entendido. Então o Hugo fala: bem, o que uma filhote saberia, não é verdade? Não precisa tentar dar desculpas sobre as políticas de educação do clã Morgue para mim. Então ela grita: me devolvam meus rubis. Eu nem consigo conduzir a minha pesquisa porque estamos sem rubis. Então Adolfo fala: Camus, calma. Então Hugo fica resoluto de ódio e diz: pare. Parece que o clã Morgue não ensinou coisas como educação para suas crianças. Então Camus fica na dúvida e Adolf diz: o que você está dizendo para uma criança? Poderia ser que o Santo da Espada do Império está planejando oprimir uma mera garota de 8 anos? Então alguém fala: acho que no clã Morgue eles não ensinam as crianças a não cobiçar as coisas dos outros, não é mesmo? Então vemos que é o Prota que acabou de dizer isso chegando na sala, junto com Barrymore. Então Barrymore diz: Patriarca, o jovem mestre Vicker está aqui. Então Adolf diz: pensa, aquela criança é o talento dos Baskerville. Então ele vai olhar para sua sobrinha e fala: hã? Cadê ela? Mas ela já tá lá de frente com o Prota e fala: ei, o que você acabou de dizer? Aí ele pensa: Camus? Sem chance, não é possível. Então ela fala: o que há com essa cara de idiota? Aí ele pensa: a Imperatriz Sangue de Aço do clã Morgue. Esta é a Camus Morgue, quando criança. Mesmo entre os inúmeros arquimagos que se originaram do prestigioso clã Morgue, ela foi a única chamada de gênio de todos os gênios. Durante seu auge, ela subjugou todos os monstros e bárbaros da montanha Lerogue sozinha, e o jeito que ela os empalou e queimou todos para formar a fronteira imperial de cinzas e sangue se tornou famosa. Sem falar de sua aparência bela que deixou a sociedade do mundo extasiada, e que foi mais que o suficiente para manipular os imperiais, tanto que ela começou a ser chamada de Avatar de Autoridade. Mas esta história está muito longe do futuro. Agora mesmo, ela é apenas uma jovem de 8 anos. Então ela diz: porque a mina de rubi é sua, ela nos pertence. Então o Prota fala: você deve ter se esforçado bastante viajando até aqui só para falar essa asneira. Então os dois patriarcas, o Hugo e o Adolf, estão só observando. Então ela fala: você acabou de dizer que eu estou falando asneira? E o Prota fala: sim, você está exatamente fazendo isso agora. Então ela já começa a invocar sua magia e diz: então eu vou te ensinar porque a mina de rubi pertence aos Morgue. De um jeito fácil, bem fácil, para que seu cérebro minúsculo possa entender. E o Prota fica observando para ver o que ela vai fazer. E pensa: isso parece bem divertido. Então vemos que ela faz tipo uma maquete com a sua magia. Então até seu tio elogia. Oh! Então ela fala: agora, fazendo assim, até mesmo uma criança tão ignorante quanto você conseguirá entender. Então o Prota pensa: um modelo feito de gelo? Eu pensei que iríamos lutar ou algo assim. Bom, vamos ver. Então ela diz: primeiro, as fronteiras entre os Morgue e os Baskerville ficam aqui, também conhecida como Área de Segurança Conjunta. Você deve saber que essa mina aqui é de onde vêm os rubis de mais alta qualidade, certo? O problema é que a entrada dessa mina é localizada na superfície do território Morgue, enquanto o subsolo que está localizado no território Baskerville. Como pode ver, a mina é estruturada de um jeito que os Baskerville não conseguem minerar os rubis sozinhos. Isso significa que a mina de rubi
deve pertencer a nós, o clã Morg. Contudo, vocês estão forçadamente insistindo que nós estamos invadindo o seu território e interferindo em nosso trabalho. E vocês até mesmo estão rejeitando a oferta de pagarmos um arrendamento de território. Então o Adolf fala: Ó, minha pequena sobrinha é tão inteligente. Então o Vicker fala: o minério chamado rubi é utilizado frequentemente como ingrediente mágico. E definitivamente não há qualquer uso preciso para os rubis que os Baskerville mineram. Então ela diz: exato. Mas o Prota fala: mas um arrendamento de território? Parece que o seu maior desespero é que ninguém do território Baskerville é idiota o suficiente para arrendar seu território em troca de meros trocados. Então ela fala: o quê? Você disse que os Baskerville não possuem qualquer interesse útil nos rubis? Aham, nós só nos importamos com o território. E é por isso que estamos falando para vocês não entrarem no nosso território. Então Adolf não acredita no que acaba de escutar e Hugo só fecha os olhos em sinal que está concordando com tudo que o Vigor está dizendo. Afinal, os únicos que estão chateados por não terem os rubis são vocês, não é verdade? Então a Camus fica nervosa e diz: certo, eu vou te mostrar de um jeito ainda mais certo do porquê os rubis pertencem a nós. Essa é a sua terra e deste lado é a minha terra. Então ela estica seu braço. Agora, de quem é esse braço? E o Prota fala: está perguntando de quem é o braço quando seu braço passou para o nosso território? Então ele agarra o pulso dela e diz: obviamente, é minha agora. Então ela fica até coradinha sem entender o que ele está falando e diz: ei, o que você está falando? Por que eu sou sua agora? Você é tão idiota? Então o Prota fala: quem disse que você é minha? E ela fala: hã? Então ele puxa sua adaga. Barrymore e Adolf ficam em choque sem saber o que ele vai fazer. Então o Prota, com uma cara de pescotapa, diz: eu estou falando do seu braço. O seu braço agora é meu. Então ela fica sem entender e fala: do que você está falando? E o Hugo fica em choque. Afinal, se o Prota fizer qualquer tipo de coisa que ameace o clã Morg, isso resultará em um conflito de clãs. E não vai ser nada fácil acabar com isso. Então ela começa a gritar: socorro, tio, socorro! Então Adolf, moleque, se afaste da minha sobrinha agora, exalando uma aura muito ameaçadora para atrás do Prota. O Prota, sentindo aquilo, solta ela. Então ela sai correndo pros braços do tio para chorar e fala: tio, meu braço. Então Adolf fala: chefe do clã, o que é isso? E o Hugo fica apenas em silêncio, apenas olhando. E fala: Vicker, acho que sua brincadeira foi longe demais. Então o Vicker fala: minhas desculpas. Esse tipo de brincadeira é normal entre os irmãos do clã. Então... Aí ele mostra que era uma faca de borracha. Aí o Adolf fala: o quê? Um brinquedo? Por que existe um brinquedo desses? Então o Prota se curva e diz: não queria fazer ela chorar. Peço desculpas, representante do chefe do clã. Nós brincamos com coisas como essa desde pequenos aqui no clã Baskerville. Então... Aí o Adolf diz: o quê? Brincar com uma coisa dessas? Então Hugo diz: não acha que tá sendo protetor demais só por uma brincadeira entre crianças, representante do clã Morg? Já pensei em algo, de minha parte, para a situação da mina de Rubi. Acredito que o clã Morg vai gostar também. Então, vamos nos apressar e acabar com essa competição amigável. Então a Camus olha para ele chorando e diz: você... não vou te perdoar. Você não vai se safar dessa. E o Prota fica apenas sorrindo para ela. Afinal, ela nem representa perigo. E vemos. A competição amigável entre o clã Baskerville e o clã Morg começou. Crianças de 8 a 15 anos se juntam em um único lugar para testarem suas habilidades. Comparado às crianças de 8 anos que competem em sensibilidade, a mana ou teoria, os duelos das crianças de 15 anos recebem mais atenção. Mas este ano, toda a atenção estava em outro lugar. Do prestigioso clã mágico Morg, Camus Morg, e do clã espadachim de sangue e ferro Baskerville, Vicker Van Baskerville. Eles aceitaram a oferta do clã Morg e utilizaram as regras de treino prático. Dá para ter um duelo entre as duas estrelas em ascensão dos dois clãs. Então vemos o sino batendo
Isso significava que ia começar. Se prepare, eu nunca pego leve em minhas batalhas de verdade, disse Camus. Falando uma língua lá que eu acho que é tipo recitando magia lá, não sei em que língua que é essa, beleza? Aí até os cadetes do Clã Morgue ficam, o quê? Isso é tetracanalização? E vemos ela toda estilosa lá com sua magia. E pensar que ela consegue lançar até 4 feitiços ao mesmo tempo, sendo que até crianças de 15 anos têm dificuldade, como esperado da gênia do Clã Morgue. Então ela termina de recitar sua magia e as lança, mas o Prota consegue desviar de todas elas bem fácil. Então ele diz, é bem chamativo, mas acho que seria melhor você focar em cada feitiço individualmente. Então ela fica nervosa e diz, e o que você sabe? Você é só um verme que nem entende de magia? Então ele estava chegando muito perto dela, ela usa parede de areia. Então ele mete a bicuda e fala assim, me chamar de verme é meio demais, não acha? Então ela fica surpresa por ele ter quebrado. Não acredito que a parede de areia se quebrou tão fácil. Esse é o poder do Rio Stygia do clã Baskerville? Eu fui descuidada. Então ela fecha os olhos com medo. Mas quando ela abre e viu que não aconteceu nada, ela fica na dúvida. Só que o Proto tá lá. Tome. Dá um peteleco no meio da testa dela que a menina voa. E o Adolfo fala, o quê? Um peteleco na testa? E o Hugo fica apenas observando. Então ela diz, um peteleco na testa? Tá pegando leve comigo mesmo, como uma sua oponente? Não vou te deixar safar disso. Então Prota aponta pra testa dele e fala, parece que o que eu fiz ainda dói, hein? Não acha que é melhor acabar com a batalha assim? Com minha vitória antes de te deixar ainda pior? Então ela, com lágrimas nos olhos, diz, parede de areia dupla! Hahaha, são 2 dessa vez. Aposto que não vai conseguir quebrar isso. E Prota pensa, dá pra dar uma volta. Não é meio inútil isso. Eu acho melhor brincar um pouco com ela. Ele larga sua espada e mete o murro na parede, quebrando as duas e chegando de frente com o rosto dela. Então ele diz, agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A mão que passou por essa parede, de quem você acha que é? Aí ela fala o quê? Então ele diz, a resposta é do mais forte. E mete outro peteleco na testa dela e a menina cai no chão. E fica com um galo e começa a reclamar de dor. Então ela diz, vou te matar! E lança uma magia de fogo. E o Prota fala, pensei que ela desistiria se eu machucasse ela um pouquinho. E mesmo difícil lidar com crianças, hein? Se eu quisesse matar ela, poderia fazer isso num piscar de olhos. Mas se eu fizesse isso agora, causaria um problemão. O que eu preciso fazer para acalmar ela? Então ele olha à sua volta e vê 2 outras pessoas que estão batalhando. E pensa, nesse tipo de situação, a melhor coisa a fazer é lidar usando outra pessoa. Então vemos que tem 2 pessoas batalhando. E o do clã Baskerville diz, vou cortar toda essa sua magia de merda. E o Prota pensa, uma batalha entre um mágico burro, usando fogo demais, e um espadachim idiota, cortando magia de qualquer jeito. Isso talvez seja útil. Então a Morgue diz, por que não tá acertando, hein? Seu merda, para de ficar correndo e luta comigo agora. Então ela preparando sua magia. Então vemos aquele figurante que estava lutando atrás do Prota. Vamos ver se você consegue cortar isso também. Então o espadachim que estava lutando com ele diz, manda ver, manda ver. O Prota pensa, agora. Então ele diz, Camus Morgue. Ela fala, o quê? Você deveria se preparar. Um feitiço de proteção agora mesmo. Ela fala, o quê? Então todos começam a olhar. Até o Adolfo levanta a cadeira e fala, não! E vemos aquela grande explosão. E acabou. E para você que ficou até aqui, obrigado pela atenção. Obrigado pelo apoio que dá pelo canal. E se você puder deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, eu agradeço demais. Eu tô meio apurado nessa semana, então vocês me desculpem aí, não tá sendo muito episódio. Mas eu tentei trazer essa semana uns episódios um pouquinho maior para compensar. Então muito obrigado, até a próxima e valeu!